lá, gente, esta semana, depois de Jeremias, chegamos ao livro de Lamentações. E Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias, conhecido também como o profeta chorão. Nós vamos conhecer em Lamentações uma coletânea de poemas fúnebres que registram a destruição de Jerusalém e do seu templo. Nós vamos entender o porquê. O livro de Lamentações tem 5 lições interessantes que podem nos dar para a gente aprender sobre o livro. Só tem 5 capítulos. O terrível julgamento de Deus é a primeira lição, porque lá diz no capítulo 1, como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. O povo foi levado para longe de sua pátria. O Senhor fez Jerusalém sofrer por seus muitos pecados. Você pode estar se questionando, Deus se vinga? Deus castiga? Deus faz o povo sofrer? No final nós vamos arrematar, aliás, essa história para saber um pouco dessa teoria, né? Por que Deus castiga ou não castiga? Vamos ver no final. Bom, o segundo ponto de lição que nós temos é a justiça da ira divina. O profeta clama que o povo está colhendo o que plantou. Por que Deus permitiu o cativeiro do povo de Israel? Para ensiná-los a crer e a obedecer a sua palavra. A palavra ira de Deus, nem todo mundo gosta, né? A gente gosta do amor, da justiça, da misericórdia. Ninguém gosta do termo a ira de Deus. Mas a ira de Deus tem uma propriedade, tem um foco específico. Deus jamais vai castigar, levantar a sua ira sobre um povo ou sobre alguém a quem ele não tenha avisado que estava errado. Esse é um conceito, é uma propriedade que você sempre vai esperar de Deus. Ele nunca vai ser traíra, como a gente diz, né? Ele sempre vai avisar que você precisa de mudança na sua vida. Terceira lição, a exatidão da palavra de Deus. Durante 40 anos, Jeremias advertiu o povo de que seu pecado traria julgamento. Qual era o pecado de Jerusalém? Eles abandonaram a Deus e adoraram outros deuses, né? E Deus é um Deus zeloso. A quarta lição, a brandura do coração de Deus. Deus sofre quando a gente não abandona o pecado. As lágrimas de Jeremias lembram que o Senhor ama os seus, mesmo que se rebelem, esse amor não muda. Deus é fiel, mesmo que a gente permaneça infiel. Jesus chorou por Jerusalém, né? E o Senhor, desde a época de Moisés, ele avisava, alertou para não seguir deuses falsos, como tem lá escrito em Levítico capítulo 26. Então, Deus chora, Deus se comove, Deus fica inquieto com o pecado do povo, mas nós temos livre-arbítrio e nós podemos escolher nos rebelar sim, né? Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio. A fidelidade da misericórdia de Deus é a nossa quinta lição. Sua misericórdia não tem fim. Nós falhamos com Ele, mas Ele não falha conosco, né? E a fidelidade do Senhor deve ser um encorajamento para nós. Então, o Senhor quer nos trazer ao arrependimento e à confissão. Sempre, sempre Deus quer nos trazer ao arrependimento e à confissão. Deus poupou um remanescente em Judá, protegeu, abençoou durante o cativeiro, para que eles retornassem à sua terra para a reconstrução. Então, Deus tinha um sentido de que o povo fosse disciplinado a obedecer a palavra de Deus, mas ele preparou um remanescente para que aquele povo pudesse ser reconstruído após o cativeiro. Então, como eu falei, você deve ter levantado algumas questões. Deus se vinga? Deus não é todo amor? E meus inimigos, será que Deus castiga também? Veja bem, Ele é justiça e disciplina. O pessoal diz, Deus é amor, Deus não castiga. Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Ele não castiga sem ter um álibi e um propósito. Ele não vai castigar de graça. E tudo tem o seu tempo. Não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Nós não estamos mais, isso é muito importante, não estamos mais no tempo do olho por olho, dente por dente.
Ou seja, naquela época existiam leis muito específicas, né? Na época de Moisés. Matou o vizinho, você mata também. E existiam regras bem específicas. Não é nosso tempo. Nosso tempo é o tempo da graça divina. Então, nós temos que seguir o que está em Romanos, capítulo 12, verso 19, 20 e 21. Diz: nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus dê o castigo. Nós nunca sabemos a medida, mas Deus sabe a medida certa. Então, deixa essa parte com Deus, né? Façam como diz a Escritura, diz lá. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê de beber. Assim você o fará deixar queimar de remorso e vergonha. Então, não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. O amor ao próximo deve suprimir qualquer vingança que a gente queira contra alguém que nos tenha feito algum mal, tenha nos levantado alguma calúnia. Deixar nas mãos de Deus. Aqui, como Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para buscar e salvar o perdido. Então é época de confissão, de arrependimento, de salvação. Se você tem algo a confessar diante de Deus, dobra teu joelho agora, se aquieta teu coração diante de Deus e esteja limpo para Ele te curar, para Ele fazer o melhor da tua vida, que é isso que Ele quer. Deus te abençoe.